Olá pessoal, então sejam todos bem-vindos ao módulo 1 dos estudos vinculados ao ICMS Educação. Então, como vocês já sabem, meu nome é Juliano Bona, sou doutor em Educação, tenho um pós-doutorado na área de construção de indicadores educacionais e venho me dedicando, nos últimos anos a pensar um pouquinho mais em estratégias de como a gente pode pensar na construção de indicadores e pensar nessa construção de forma prática, utilizando os indicadores que, por exemplo, no nosso tema de hoje, a gente vai falar especificamente da plataforma do ICMS Educação, mas também outras plataformas. Então, o título desse nosso curso é Desvendando o ICMS Educação, da análise à transformação, como transformar indicadores em oportunidades reais para a sua rede ou escola. Então, esse é o título amplo desse nosso curso. Eu vou falar um pouquinho agora sobre o que nós vamos tratar nesse primeiro módulo. Então, o objetivo desse primeiro módulo é explorar, então, explorando o território, esse foi o título que a gente deu. A gente vai dar um aspecto mais amplo, a gente vai fazer uma análise mais ampla do que é o ICMS Educação no estado de Santa Catarina, também mostrando alguns aspectos relacionados à plataforma do ICMS Educação e como ela funciona, fazendo também algumas relações práticas de como a gente pode pensar em estratégias de construção de indicadores aí na sua rede. Então a gente vai começar dando essa visão mais ampla. Outra coisa importante, pessoal, antes de a gente começar efetivamente, a gente vai explorar a plataforma do ICMS Educação e depois vai fazer essa relação com a prática. E aqui, esses 4 módulos, começando com esse, eles têm a ideia de dar uma visão ampla de um tema tão complexo, da relação de construção de indicador. Só falando em construção de indicador, a gente já sabe como o tema é complexo, mas dessa relação de construção de indicador e financiamento educacional, a gente vai dar um aspecto amplo nesses 4 módulos, mas depois, para quem tiver interesse, pode entrar em contato com a gente. Então, nessa plataforma tem aí o nosso contato pelo WhatsApp ou até mesmo pelos links que nós estamos disponibilizando nesses 4 módulos. Pode marcar uma mentoria ou uma conversa mais aprofundada e personalizada para a sua rede aí, tá bom? Bom, então a gente vai começar mostrando alguns aspectos relacionados ao painel do ICMS Educação. Bom, pessoal, então aqui a gente tem o painel do ICMS Educação. Para achar a plataforma do ICMS Educação é muito fácil, é só você ir lá no seu navegador, e buscar lá plataforma, painel ICMS Educação, como está mostrando aqui no lado esquerdo, ICASC 2024, já vai aparecer ali no primeiro link, é fácil de encontrar, em vários locais diferentes está a disponibilidade desse link. Bom, pessoal, entrando aqui na plataforma do ICMS Educação, então vamos começar a pensar como é que ele funciona. Essa plataforma, vale destacar que ela é aberta para o público, então qualquer pessoa vai poder acessá-la, certo? Nessa primeira parte aqui da plataforma, a gente então tem essa casinha aqui. Aqui, pessoal, tu tem algumas informações que vocês gestores aí, mais especificamente dos gestores que estão à frente das redes municipais de educação do estado de Santa Catarina, aqui tem umas informações importantes. Então, aqui tem o link, pessoal, aqui no centro da nossa página, tem alguns, por exemplo, ICMS Educação 2023 com repasse em 2024. Porque a cada novo ciclo esse painel vai ser renovado, então eles estão colocando aqui como se fosse uma linha histórica daquilo que já aconteceu em anos anteriores, certo? Então eu tenho o repasse, o ICMS 2023 com repasse em 2024, que foi o anterior, e o anterior a esse, o ICMS Educação de 2022 com repasse em 2023. Aqui fala então um pouquinho sobre o principal indicador, que é o ICASC, Indicador de Qualidade das Escolas de Santa Catarina, Então aqui tem um pequeno texto falando um pouquinho do que ele significa, Aqui tem a contextualização de como ele foi construído, os aspectos relacionados à comissão de construção dessa plataforma. Aqui está a estrutura de lei, Se você quer acessar na íntegra a lei de criação do ICMS Educação do Estado de Santa Catarina. Aqui tem várias coisas, para ler o decreto de como foi construído a comissão, a leitura de um documento complementar mais detalhado da metodologia. Enfim, tu consegue encontrar aqui na parte, quase na parte final dessa primeira página,
tá? Então aqui tem o mapa, aqui tem uma coisa importante, pessoal. No lado direito dessa primeira página, então, vocês podem ver ali, ano de 2024, repasse em 2025. Então essa plataforma tem os indicadores de 2024 que vão projetar para 2025, que é o ano que a gente está, os repasses, certo? Aqui tem outra coisa importante, pessoal, a fonte desses indicadores, né? Então, para construir a matematização desses indicadores, foi utilizado o Censo Escolar de 2023 e o SAEB de 2023 e o indicador, o índice, né? O indicador socioeconômico também do ano de 2023. Eu não vou abrir aqui as plataformas anteriores, os painéis anteriores, porque a gente não tem o tempo para isso, tá? Mas se vocês consultarem os painéis desse resgate histórico daquilo que aconteceu nos municípios em anos anteriores, vocês podem ver que aqui essas fontes vão mudar, dependendo do momento histórico e da disponibilidade dos dados que se tinha naquela rodada, né? Porque a cada novo ano o painel de ICMS Educação vai ser renovado, ok? Aqui no final, pessoal, dessa primeira página tem uma coisa importante. Esse fluxograma aqui, ele dá o tom da modelagem geral daquilo que acontece, matematicamente falando, dos indicadores relacionados ao IQESC e ao ICMS Educação de Santa Catarina. Vocês podem ver que aqui eu tenho dois fluxos, né? O primeiro é chamado de ótica das escolas, certo? Que é o responsável pela maior parte dos repasses financeiros. Então, esses indicadores aqui, pessoal, a evolução desses indicadores é responsável por 95% dos repasses, né? Do ICMS Educação de Santa Catarina. E essas duas outras aqui é a ótica dos municípios, que corresponde a 5% do total. Uma é o cumprimento da meta 6, que eu já vou mostrar para vocês o que isso significa, e a taxa de atendimento das creches e pré-escolas, né? Então, eu tenho a separação da ótica das escolas e a ótica dos municípios. Esse aqui é o modelo geral de repasse, de construção de indicadores e repasse com relação à ICMS Educação de Santa Catarina, certo? Aqui, na ótica das escolas, eu tenho o esforço observado, que é dividido em 3 linhas, né? O indicador de proficiência, que a gente vai ver um pouquinho daqui a pouco, indicador de esforço escolar, que é o IEE, o sistema de custeio escolar, que ainda é uma coisa que está sendo construída, que também daqui a pouco eu vou mostrar um pouquinho melhor, né? Depois eu tenho o esforço não observado, o resíduo da regressão, e o contexto socioeconômico, relacionado ao indicador de nível socioeconômico, que é o repasse que é feito para os municípios com relação aos seus respectivos indicadores socioeconômicos, né? Aqui não tem, nessa linha aqui do contexto socioeconômico, a gente não consegue construir um plano estratégico para a construção de indicador, porque esses indicadores vêm prontos, né? Então, basicamente, aqueles municípios que têm os indicadores socioeconômicos mais baixos recebem um rateio, que atualmente está em 20%, de tudo que é arrecadado no ICMS Educação de Santa Catarina, né? Mas eu também vou mostrar um pouquinho para vocês daqui a pouco. Bom, pessoal, então essa aqui é a primeira página. Na segunda, que é esses disquinhos aqui, são a parte responsável pelos dados em si, né? Então aqui fala um pouquinho como foi construída a base de dados, da onde elas vieram. De novo, repete, né? Aonde os dados vieram do censo escolar, do SAEB, dos indicadores socioeconômicos. Aqui mostra um pouquinho como esse modelo funciona com relação aos dados, né? Ele dá passo 1, passo 2, e como essa plataforma funciona, como esse painel funciona, né? Aqui também já tem algumas variáveis relacionadas ao IEE, né? Que eu também daqui a pouco vou mostrar para vocês melhor, né? As variáveis que são contempladas. E aqui no final tem um painel importante, pessoal. Aqui vocês podem ver que eu tenho a ótica dos municípios. Então, ó, eu tenho duas abinhas aqui, né? A ótica dos municípios e a ótica das escolas. Então, aqui eu posso ver o montante de indicadores que são definidos dentro daquele fluxograma inicial para todos os municípios do estado de Santa Catarina. Então, tá tudo aqui. É uma grande plataforma de dados, né? Na ótica dos municípios. Então, se eu resgatar um município aqui, por exemplo, Blumenau, vou colocar aqui como exemplo Blumenau, né? Então, vai aparecer a linha de todos os dados que são contemplados no modelo ICMS Educação vão aparecer aqui. Vocês vão ver que depois eu consigo fazer alguns simulados, né? Eu consigo simular algumas ações de gestão que locomovem determinados indicadores e ver quanto isso vai resultar em repasse. Mas eu vou mostrar depois, né? Então aqui eu tenho a ótica,
como eu falei, a ótica dos municípios, que eu posso resgatar os municípios, e eu tenho também a ótica das escolas, né? Aqui tem uma coisa importante. Esses indicadores, eles são medidos de forma precisa em nível de escola. Por isso que é chamado de ótica das escolas, né? Então, eu tenho uma visão mais ampla, que é isso que a gente está vendo aqui, que é o nosso objetivo desse módulo 1, mostrar de forma mais ampla como os indicadores funcionam, mas eu também tenho uma ótica mais restrita, que é aquilo que é relacionado à escola especificamente. E aqui também, eu vou mostrar depois, eu consigo fazer algumas alterações. Eu consigo modelar os dados usando, inclusive, aqui, ó, por exemplo, eu quero mudar a taxa de aprovação de um determinado município. Depois, no final, eu vou fazer um pequeno simulado aqui com vocês para vocês verem como funciona. E aqui daí eu posso alterar, sei lá, 2, ou a taxa de aprovação eu posso colocar, por exemplo, em 100%, que é o que é modelado. Daí eu tenho aqui a Dom Batista e eu faço alterar, aperto nesse botãozinho aqui, alterar, e já vai mudar lá como se eu tivesse uma taxa de aprovação de 100%, e o que isso resultaria efetivamente nos repasses, tá? Mas eu vou fazer esse simulado só depois. Mas aqui é importante, então, vocês saberem que nessa segunda aba eu tenho todo o detalhamento de como a plataforma de dados funciona, beleza? Bom, pessoal, então como o módulo 1 ele tem como objetivo mostrar um pouco a ótica dos municípios, ou seja, de forma mais ampla como esses indicadores funcionam, eu vou percorrer a minha apresentação nesse sentido. No módulo 2, a gente vai aprofundar em nível de escola, certo? Bom, entrando aqui na aba ao lado, pessoal, eu tenho então duas abinhas, né? Uma da jornada em tempo integral, na ótica dos municípios, e a taxa de atendimento. Vocês vão ver que é das creches e pré-escolas. Então, isso é responsabilidade, isso aqui dentro, claro, que tudo é responsabilidade dos municípios e das redes, né? Mas assim, de forma direta, essa seria a responsabilidade efetiva das redes. Elas são responsáveis diretamente, aqui dentro do painel do ICMS Educação, de pensar na jornada em tempo integral e a taxa de atendimento das creches e pré-escolas. Então, se a gente pegar aqui a jornada em tempo integral, vocês podem ver, pessoal, aqui está a matematização. Aqui tem uma coisa importante, pessoal. Se você é gestor e não é especialista em matemática, não se preocupe. Tu não precisa dominar, por exemplo, a minha formação é em matemática, então eu tenho habilidade, tenho formação nessa área de entender as entranhas matemáticas desse modelo que nós temos aqui. Mas você não precisa necessariamente entender os detalhes dessa matematização para entender e promover ações de gestão na sua rede, certo? Tu não precisa fazer isso. Tu tem outros caminhos para fazer. Mas enfim, pessoal, aqui ó, vocês podem ver que no lado direito acendeu acendeu a parte do meu fluxograma aqui do comprimento da meta 6. Isso é legal para tu se localizar visualmente o ponto que você está analisando aqui dentro do painel de ICMS Educação, tá? Então aqui, como eu falei, tem toda a matemática, e aqui o final, eu estou pegando Blumenau, né, mas poderia ser outra cidade, Blumenau. Eu consigo ter o detalhamento, então, como funciona, como é que está a questão do atendimento em jornada em tempo integral. Vale destacar que aqui tem a meta 6, né, pessoal? Diz que eu tenho que atender 25% dos alunos das redes municipais em tempo integral. A gente pode ver que Blumenau não atende, ela está com 19% atualmente, com os dados que estão aqui agora, de atendimento nas creches e, aliás, em jornada em tempo integral. Agora falando um pouquinho da matemática, né? Se ela cumprisse com 25%, a cidade de Blumenau, aqui no lugar do 0, eu teria 1, certo? Eu teria o número 1. Então, ela não cumpre, então ela não entra nesse rateio que seria a divisão, né, desse bolo, que é o ICMS Educação do estado de Santa Catarina, né? E aqui tem todas as informações da onde veio esse cálculo. Bom, aqui, pessoal, eu tenho a abinha da tabela dos dados, né? E aqui no lado tem uma coisa importante, que tem a ver com o nosso módulo. Ó, pessoal, eu consigo, a partir de um sistema de geolocalização, ver o mapa de calor de como está a jornada em tempo integral em todos os municípios do estado de Santa Catarina. Então, vocês podem ver ó, que eu vou navegando aqui sobre os municípios, por exemplo, Indaial, 16, né? Ascurra, 24. Como que está o atendimento da jornada em tempo integral de todos os municípios. Essa ferramenta de localização geográfica é interessante. Até para você, como gestor, pensar na sua estratégia de construção do plano de gestão, né, pessoal? Porque quanto mais azul tiver o mapa, mais aquela política é atendida pelos municípios no estado de Santa Catarina.
Então, isso é importante. Se você quiser, por exemplo, ter um resultado a curto prazo, tu consegue ver, antecipar, por exemplo, as suas estratégias de gestão. Quanto mais vermelho tiver o mapa, menos isso é atendido por todos os municípios. Ou seja, maior a fatia desse bolo, do montante de dinheiro que entra na sua cidade, porque os municípios não atendem. Então, se você atender, você vai ficar com um bolo maior desses recursos. Então, esse mapa de calor aqui, ó, esse mapa é bem interessante e ajuda muito você aí, como gestor municipal, a tomada de decisão, ok? Bom, taxa de atendimento das creches e pré-escolas. Aqui é a mesma coisa, né? Eu tenho o meu balãozinho aceso, que eu estou justamente no modelo pensando e analisando esse aspecto, né? E aqui a lógica é a mesma que antes, pessoal. Eu tenho aqui o detalhamento matemático de como isso funciona, né? Aqui vale destacar que eu estou falando, então aqui, né, pessoal, o cumprimento da meta 1 do Plano Nacional de Educação, do PNE, que visa aumentar o acesso das creches e pré-escolas, e é calculada pela taxa líquida de atendimento das creches e pré-escolas. Então, aqui tem toda a matemática que foi utilizada. Aqui eu tenho a mesma coisa, eu posso pegar Blumenau, né, e ver, aqui tem todos os dados que foram utilizados, inclusive eles colocam outras taxas aqui, né, taxas brutas, tal, para fazer uma comparação, mas o que vale mesmo é essa última aqui, ó, pessoal, a taxa de matrículas líquidas nas creches e pré-escolas, que nesse momento em Blumenau está em 75,42%. Certo? Então, aqui com relação ao rateio do financiamento, da divisão do ICMS Educação entre os municípios, aqui a lógica é bastante simples. É só quanto maior for essa tua taxa aqui, maior será a quantidade de recursos destinado ao seu município, né? Aqui eu também tenho um mapa de calor, então vocês podem ver, eu posso fazer como antes, né? Eu posso deslizar o mouse sobre os municípios e essa reguinha aí do lado vai me dizendo quantos por cento de atendimento eu tenho nos diversos municípios do estado de Santa Catarina, né? Aqui é a mesma coisa que antes. Você, como gestor, como você está numa competição saudável, vamos dizer assim, com os outros municípios, quanto mais próximo do vermelho tiver o tom de todo o mapa de Santa Catarina, mais importante é você tomar ações imediatas, porque o recurso vai ser maior para o seu município. Então, por exemplo, a taxa de atendimento, a gente pode ver que ela está muito num tom esverdeado para amarelo, então está mais ou menos aqui no meio. Então, vale muito a pena você trazer as suas ações de gestão para atender, para aumentar a sua taxa, porque de forma de curto e médio prazo, de forma quase que imediata, os recursos vão ser destinados para o seu município, certo? Aqui eu tenho a ótica das escolas. Pessoal, eu consigo ver, depois eu vou aprofundar no módulo 2 a ótica das escolas, tá? Agora eu vou dar um panorama mais geral daquilo que seria o que vocês encontram nessa abinha aqui, né? Então, eu tenho um indicador de proficiência, aí tem toda a matematização, o indicador de proficiência depois, no módulo 2 eu vou detalhar melhor, certo? O que significa. Vale destacar que eu já estou aqui, né, olhando o meu fluxograma dentro da ótica das escolas, estou dentro do esforço observado e estou analisando o indicador de proficiência avaliativa, que a gente chama de IPA, né? Depois, no módulo 2, eu vou destacar melhor o que isso significa, né? Porque lá vai exigir um detalhamento maior sobre isso. Eu já adianto que isso aqui é um foco muito importante para a gente pensar em construção de plano de gestão em nível de escola, com relação à construção de indicadores e também financiamento. Aqui também tem a aba tudo de como funciona a matematização, de como você pode agir aqui dentro desse painel, certo? O que eu tenho aqui, pessoal? Eu vou pegar de novo a cidade de Blumenau. Blumenau. Se eu pegar aqui a cidade de Blumenau, pessoal, agora não vai trazer, como eu estou aqui, ó, na aba das escolas e digitei a cidade de Blumenau, ele vai me trazer todos os indicadores contemplados no IPA, que, como eu já falei, depois eu vou detalhar um pouco melhor, de todas as escolas que compõem, que estão dentro da cidade de Blumenau, né? Então, aqui tem os resultados da nota do SAEB. Nessa última versão, eles colocaram uma comparação de 2023, eles fizeram um resgate histórico para comparação aqui, né? E de evolução também desses indicadores. Depois eu vou mostrar um pouco melhor, tá? Então, eu estou aqui na aba das escolas, e se eu estou aqui em tabela, ó, eu estou aqui em tabela. Se eu digitar Blumenau, ela automaticamente vai resgatar todas as escolas de Blumenau, certo? Se eu for aqui na aba dos municípios, ó, eu mudei aqui, né? Estou na tabela e fui aqui para os municípios e digitar Blumenau, Blumenau.
vai me trazer daí uma média, né? Ela vai me trazer uma média de como foi as escolas do município inteiro, né? Então, por exemplo, aqui a taxa de abandono, a taxa de aprovação, eu tenho tudo aqui, certo? Com relação a todas, a um aglutinado de todas as escolas. E aí tem o IPA, nesse caso, de 57,70, certo? Mas o que eu acho mais legal, e depois a gente vai ver no módulo 2 também, é que esses dados, às vezes, eles parecem abstratos, principalmente se tu não é da matemática, né? Se tu não tem uma habilidade tão grande com estatística. Mas tu pode, depois na ótica das escolas fica ainda melhor, tá? Mas tu pode ver como a gente viu antes, pessoal, o mapa. O mapa de calor para ter uma visão ampla, né? Um sistema de geolocalização para ver, por exemplo, como foi o indicador de proficiência, o IPA, que depois a gente vai detalhar, no estado de Santa Catarina como um todo. Então tu consegue ver, deslizando o mouse, como que foi esse indicador. Vou pegar um aqui, pessoal. Por exemplo, ó, o resultado final da prova do SAEB, dos últimos dados que eles têm, não de 2024. A última rodada, né? Valendo agora no processamento de dados de 2024. Se tu olhar, eu só mudei, ó, e aí vai aparecer o mapa de calor de como foi isso. Deixa eu pegar mais um aqui, ó. Taxa de aprovação. Ó, olha só como tá vermelho, a taxa de aprovação, certo? Porque a taxa de aprovação, ela tá bem vermelha assim, porque se tu for fazendo a evolução, né, pessoal, quanto mais próximo, eu consigo fazer uma variação aqui, né, ó, 95, a taxa de aprovação tá alta, né? Então tu consegue deslizar e ver como é que tá esse negócio, como é que funciona aqui o mapa, e aí, a partir do mapa de calor, se tu for subindo, descendo, tu vai ver, né? Então, aqui eu tenho os valores que vão variando dentro dessa régua, levando em consideração a taxa de aprovação, certo? Aqui também, dentro da ótica das escolas, tu consegue ter uma visão de município, utilizando o mapa de calor, tá? Depois a gente vai ver com mais precisão, porque eu consigo ver exatamente como isso funciona em cada uma das escolas municipais do território catarinense. Aqui, pessoal, eu já então fui para o 2, né? Indicador tem como nome indicador de esforço escolar, o IEE. Aqui, pessoal, é relacionado muito à infraestrutura, né? Indicador de esforço escolar, que é o IEE, vocês podem ver que acendeu a bolinha aqui do meio. Eu tenho as variáveis de infraestrutura, que são divididas em 3 frentes: gestão escolar, profissionais da educação e infraestrutura propriamente dita. Aqui dentro da variável gestão escolar, eu tenho algumas categorias importantes, né? A forma de acesso dos gestores escolares, se o diretor, o vínculo do diretor com o administrativo, né? Se ele é um servidor efetivo ou não. Então, cada um dessas variáveis tem a pontuação, né? Formação continuada, presença de órgãos como o Grêmio Estudantil e assim por diante, existência de projeto político-pedagógico na escola. Então, cada item desse tem uma pontuação dentro do IEE. Profissionais da educação, eu tenho porcentagem com formação adequada dos professores, então é com relação aos professores, né? Esforço docente, que é bem importante, que quanto menor a quantidade de locais que os professores trabalham, mais vai ser a pontuação. Regularidade do corpo docente, formação continuada, porcentagem de docentes efetivos, presenças de profissionais de apoio e assim por diante. E aqui dentro da infraestrutura eu também tenho vários itens, né? Agora tem o painel separado, o painel de infraestrutura, que não é aqui o objeto desse curso, mas também que é mais uma evolução dentro dessa visão ampla da construção dos indicadores, né? Bom, definidas as variáveis, eu tenho de novo a ótica das escolas, como funciona cada uma dessas variáveis em nível de escola e também como funciona em nível de município. Como o meu objetivo aqui é mostrar agora uma visão mais ampla, eu já mudei aqui para os níveis de município. E aqui eu posso ver, então, de novo, vou usar Blumenau, que é uma cidade bem conhecida de Santa Catarina, e eu consigo ver, diante daquelas variáveis definidas nesse quadro, como está a situação na cidade de Blumenau de forma ampla. Depois eu consigo ver como é que isso está em cada escola, né? Então, itens pedagógicos, está tudo definido aqui, como eu consigo enxergar isso. O IE gestão escolar, daí eles dividem, né? IE profissionais da educação. Como é que está isso depois os itens de infraestrutura, que ganhou um detalhamento IE infraestrutura, que em Blumenau está 0,22 e assim por diante. Como esses números, como na situação anterior, ficam um pouco abstratos, eu posso olhar no mapa. O mapa é muito mais fácil, né? Nesse sistema aqui, eu consigo ver como está o meu município e também fazer uma comparação
de como estão os outros municípios. Eu vou pegar aqui um exemplo de, sei lá, vamos pensar aqui, ó, de acessibilidade. Como é que está a questão da acessibilidade em todos os municípios do estado de Santa Catarina? Ó, eu consigo passar o mouse, está bem verde, né, pessoal? Então, ó, eu consigo passar o mouse e ver exatamente como está, ó, quanto mais vermelho, né? Quanto mais vermelho, melhor. Então, eu tenho mais, o mapa de calor sobe, né? Então, quanto mais azul, mais baixo. E a gente pode ver que está bem esverdeado para azul. Então, é uma variável importante do IEE e que o gestor pode investir de forma imediata, que vai ter também resultados imediatos, porque no estado de Santa Catarina, de forma ampla, a gente tem poucas situações em que a gente tem uma acessibilidade completa nas escolas, certo? Bom, indo para o próximo, sistema de custeio, pessoal, ele ainda não está pronto, então eu não vou nem analisar com vocês podem ver que o painel aqui do sistema de custeio ele está vazio, então eu não tenho nenhum, ele vai analisar questões de custo de alimentação, custo de infraestrutura, custo de itens tecnológicos, dentre outros. Então esse aqui ainda não entra, ele não, nesse momento ele não entra, até o balãozinho acendeu aqui, ó, mas no futuro a gente vai ter também o sistema de custeio como um peso na construção de indicadores e nos repasses finais com relação. Mas por enquanto não está pronto. Então aqui dentro do esforço observável eu só tenho essas duas linhas de atuação, certo? Bom, aqui, pessoal, tem a matemática, eu não vou explorar com vocês muito aqui, tá? Mas aqui tem toda uma matematização, que é um fator de correção que se utiliza, da nota do SAEB especificamente, porque tem alguns municípios que não atendem todo o ensino fundamental, né? Então é feita toda uma matematização para essas notas poderem ser comparadas, né? Então é feita uma normatização, que se chama, né? É bem um aspecto matemático, assim, para quem não tem muita habilidade, não precisa se preocupar com isso, tá? Porque tu consegue construir um bom plano de gestão, mesmo não tendo essa sofisticação, né? Como eu estou dentro do esforço não observado, aqui tem um modelo de regressão, que eu já vou mostrar para vocês como é que funciona. Aqui tem umas coisas bem legais. Puxa, pena que a gente não vai ter tanto tempo para explorar isso, né? Mas eu só vou falar um detalhe. Aqui ele faz, usando um modelo de regressão, quais são as variáveis que são mais impactantes, pensando na prova de base, que é o SAEB, a gente sabe que vai mudar, que Santa Catarina vai ter o seu sistema próprio de avaliação, mas por enquanto é o SAEB. Aqui se analisa, pessoal, a taxa de aprovação. Então, o que está dizendo esses dados aqui, né? Diz que, levando em consideração o histórico de dados que se tem, se tu aumentar a taxa de aprovação da sua escola, em média, isso tem um impacto de 45 pontos no rendimento dos alunos na prova SAEB. Então isso é bem legal. Isso aqui a gente não vai explorar, pessoal. Isso aqui a gente explora de forma mais aprofundada nas mentorias, tá? Mas enfim, tu consegue colocar um grau de hierarquia vendo aquelas variáveis que têm maior impacto no desempenho dos alunos na prova SAEB. E tu consegue construir um plano de gestão levando em consideração essa ordem de importância, certo? Bom, mas para nós aqui é o suficiente simplesmente dizer que eles vão usar essa regressão para fazer uma estimativa, que é isso aqui que eu vou mostrar agora, pessoal. Uma estimativa do rendimento dos alunos com relação à infraestrutura que se tem. Então, ó, pessoal, para vocês entenderem, o que o modelo faz? Aqui a gente está com a bolinha acesa, né, do esforço observado, daí aqui embaixo, pessoal, a gente tem a nuvem de dados, e aqui eu vou pegar Blumenau de novo, né? Então, eu poderia pegar a ótica das escolas, que eu vou ver depois. Aqui eu estou na ótica dos municípios. Então, eu vou pegar aqui como exemplo, de novo, Blumenau. Bom, pessoal, aqui, ó, a gente tem o resíduo. Esse resíduo aqui é importante. O que significa esse resíduo? O que o modelo faz? O modelo, ele pega, ele compara todas as variáveis que nós vimos anterior, as variáveis de infraestrutura, do desempenho dos alunos, o indicador socioeconômico, do desempenho dos alunos do SAEB, eles pegam toda essa leitura de dados da sua rede e projetam uma nota estimada do SAEB. Ou seja, por exemplo, aqui, Blumenau teve uma nota real do SAEB de 233. O modelo estimou
levando em consideração a infraestrutura que as escolas do município de Blumenau têm. Estimou uma nota de rendimento SAEB de 232. Então, fazendo 233, 55, 39 menos 232, 43, 63, eu chego no 1,1117. Isso significa o quê? Significa que pelo valor estimado, o Blumenau conseguiu entregar um pouquinho mais. Quanto mais? 1,1177. Então, o modelo, ele constrói uma estimativa de desempenho dos alunos na prova de larga escala, que nesse caso é o SAEB, certo? E aí tu consegue também fazer uma análise interessante. Se as políticas que estão sendo idealizadas pelo município, elas estão realmente entregando o resultado, que é o desempenho dos alunos na nota SAEB, no caso da plataforma do ICMS Educação de Santa Catarina, certo? E aqui também eu posso fazer como antes, fazer um sistema de geolocalização e ver como está. Vocês podem ver que o tom aqui, né? Enfim, tem muita coisa para crescer em Santa Catarina. Então, se a gente pensar na relação construção de política e entrega efetivamente, também é uma linha interessante para a gente atuar, para você aí, gestor municipal, atuar para fazer a relação entre infraestrutura e entrega efetivamente dos alunos, por exemplo, num exame de larga escala. Tá? Bom, pessoal, estou quase terminando. Contexto socioeconômico. Aqui, pessoal, o contexto socioeconômico é essa última lista. Aqui tu não tem muita ação de gestão, porque tu não consegue fazer Tu não consegue fazer gestão aqui, porque esses valores de indicadores socioeconômicos, eles vêm direto do INEP. Então, eles são prontos, tu tem lá no teu município, simplesmente tu vai ter um indicador socioeconômico, e quanto menor esse indicador, mais recurso tu vai receber. Nesse momento, ele corresponde a 20%, a tendência para o futuro é que essa porcentagem diminua, né? Então, eu consigo ver também, como antes, se eu pegar Blumenau aqui, eu consigo... Opa, eu estou na ótica das escolas. Deixa eu botar aqui na ótica dos municípios, né? Porque eu posso ver em cada escola como está o indicador socioeconômico, só que no objetivo não é esse, eu quero mostrar agora como está. Então, ó, o indicador socioeconômico, o contexto socioeconômico, né? O contexto já é o inverso, né? Então, o indicador socioeconômico ele é baixo, então o contexto socioeconômico ele é alto, e é de 0,7997 de Blumenau, certo? E ali ele vai ter um repasse em cima desse indicador simplesmente. Aqui eu posso fazer como antes. Eu posso ver, aqui tem os dois, ó, pessoal. Ah, não, eles colocaram, essa última versão só tem o contexto socioeconômico. É que é inversamente proporcional, né? Aqui está explicando matematicamente, né? Que vem o indicador socioeconômico e aí eles fazem a inversão desse indicador, porque quanto maior o indicador do contexto socioeconômico, mais recurso o teu município vai receber, né? E aqui a lógica é como antes, né? Tu tem um mapa e tu consegue ver como está o indicador, né? Então, quanto mais próximo do vermelho, nesse momento, né? Então, você pode ver aqui, pode seguir a régua, né? Então, tu podes fazer essa relação do vermelho para o azul, né? E ver como está o indicador socioeconômico. Vocês podem ver que ele ainda tem muito, né? Tem muita variação dentro do estado de Santa Catarina com relação ao indicador socioeconômico. Como eu falei, depois eu consigo ver isso também em nível de escola. Eu vou mostrar para vocês isso apenas no módulo 2. Aqui, pessoal, então eu tenho todas as bolinhas acesas, né? Que é o IQESC final. Então, depois de modelar matematicamente todas as frentes que a gente viu, é construído um único indicador que vai entrar depois lá no final no repasse, né? O repasse vai ser construído a partir da construção desse indicador. Então, tenho todas as bolinhas acesas, que é o próprio IQESC. Aqui também eu consigo ver na ótica das escolas e dos municípios, eu vou direto dos municípios, vou pegar Blumenau, e aí eu tenho todos os dados de Blumenau, então o IQESC de Blumenau é de 0,6437. Esse número também é estranho, ele fica meio complexo, é difícil de comparar, né? Daí, de novo, eu tenho o artifício do mapa, que em nível de escola fica ainda melhor, vocês vão ver depois, no módulo 2, mas eu consigo ver, então, aqui, ó, como está o mapa de calor com relação ao IQESC, ou seja, como é que é o bolo é dividido dentro do estado de Santa Catarina. Aqui também eu consigo ver a variação, né? Vai variando, e eu consigo ver como está o IQESC em todo o estado de Santa Catarina. Aqui também eu posso mudar, eu poderia ver o esforço observado, que a gente viu antes, como é que está o mapa, né? Então aqui ele dá a visão do todo novamente, né? Como é que está aqui a visão do todo, eu consigo ver isso em todas as situações, tá? Contexto socioeconômico, como a gente viu antes.
Na aba ao lado, a gente está quase chegando no final, então eu tenho os resultados dos repasses. Aqui, pessoal, ó, eu tenho os parâmetros de flexibilidade, né? Aqui eu posso mudar, né? Mas agora está definido esses parâmetros, então o esforço observável ele tem um peso de 0,6, o esforço não observado de 0,2, o contexto socioeconômico de 0,2 também. Então ele tem, ó, o peso do IPA, né? 45%, né? 0,45, o peso do IE 0,55, esse IPA aqui ele tende a aumentar. O sistema de custeio, ó, não tem peso nenhum, porque ele ainda não está pronto, né, como eu falei. Ó, o da proficiência, 0,8, a taxa de aprovação 0,1 e a taxa de abandono também 0,1. O peso o peso da gestão escolar 0,2, então ele está dando dentro daquele modelo cada um, né? Ó, o peso do peso dos profissionais de educação, agora é o maior 0,5, e da infraestrutura 0,3. Aqui, a diferença entre o máximo e mínimo ainda está fixado em 275, né? A diferença antes era maior, agora, conforme o modelo vai ficando mais maduro, isso tende a diminuir também. E aqui eu tenho um botãozinho bem importante que eu vou mostrar para vocês agora, que é o de recalcular. E aqui, pessoal, eu tenho, então, todos os repasses construídos a partir do IQESC, a partir de todo o modelo matemático que eu falei rapidamente aqui para vocês, eu consigo, então, chegar nessa planilha final, certo? Que é da tabela. Então, eu posso pegar, por exemplo, Blumenau. Eu estou aqui na ótica das escolas, né? Vamos para a ótica dos municípios. A ótica das escolas eu vou mostrar depois. Então, ó, Blumenau, eu posso ver os dados de Blumenau, né? Então, tem o IQESC de Blumenau, aqui no final, né? Ó, o índice IQESC da educação, certo? É 4,29, já está em porcento aqui, né? Então, eu tenho o valor absoluto. Então, com os indicadores que Blumenau tem nesse momento, então é esse o valor do repasse. Interessante que ele já coloca também esse valor estimado para 2025 de repasse, ele coloca também o valor por aluno, né? Então, o valor repasse aluno é de R$ 2.549,89 para Blumenau nesse momento. Eu também consigo olhar como está o repasse no estado de Santa Catarina como inteiro, né? Como um todo. Então, eu posso olhar aqui o IQESC, eu posso resgatar novamente, ó, os valores de repasse dos municípios em milhares de reais, eu posso resgatar tudo aquilo novamente e ver como está no mapa. Então, aqui, ó, aqui eu consigo olhar como é que está o repasse no estado de Santa Catarina inteiro. Aqui eu tenho Joinville fora da curva, né? Por quê? Porque Joinville, ele tem uma produção de ICMS muito alto, né? Então ele fica realmente diferenciado dos outros pela sua produção econômica. Né? Mas enfim, aqui eu também consigo buscar cada uma daquelas variáveis e fazer uma comparação do todo, né? Para ter uma visão do todo e traçar a minha estratégia no município de forma imediata ou não. Então, por exemplo, aqueles mapas de Santa Catarina que estão mais frios, seria mais interessante atuar de forma imediata nessa frente, porque o recurso, se tu tem ações de gestão pontuais, os recursos também eles retornam de forma mais precisa e pontual, beleza? Bom, pessoal, aqui no lado tem uma ajuda, que tem algumas perguntas, e aqui também tem alguns relatórios automáticos que o painel também fornece para o seu município. Então, essas duas abinhas aqui. Quero terminar, pessoal, essa visão mais ampla do painel, mostrando uma coisa para vocês. Eu vou aqui no disco de novo, e eu vou pegar só para fazer um simulado, tá, pessoal? Eu vou pegar, deixa eu tirar esse valor aqui. Eu vou pegar uma cidade menor para fazer um simulado com vocês. Primeiro, peraí, deixa eu voltar lá. O resultado do repasse. Pessoal, eu vou pegar uma cidade menor só para a gente ganhar tempo, tá? Vou pegar aqui, por exemplo, Benedito Novo. Benedito Novo é uma cidade um pouquinho menor do interior do estado de Santa Catarina, e ela tem um repasse aproximado, anotem esse valor aí, pessoal, de 942 mil reais, 233,96. 96. Então, 942,96. Eu anotei aqui também. Só para a gente ver uma coisinha que eu quero mostrar para vocês, pessoal. Então, esse é o valor estimado para Benedito Novo. Agora eu vou aqui no disco e vou pegar Benedito Novo. Então, eu estou aqui na ótica dos municípios, a ótica das escolas, para ver como é que vai funcionar em cada escola, e venho aqui, tem que ser na ótica das escolas, tá, pessoal? Porque a ótica dos municípios aqui tem que ser efetivamente na das escolas.
Porque se tu pegar o dos municípios, tu não vai conseguir mexer em alguns parâmetros que só pertencem às escolas. Depois, no módulo 2, eu vou mostrar isso melhor, tá? Então, peguei nas escolas e vou digitar aqui Benedito. Vocês podem acompanhar aí. Benedito. Benedito Novo. Vamos ver se vai aparecer para mim. Benedito Novo. Tá, beleza. Então aqui, ó, apareceu as duas escolas de Benedito Novo, certo? Eu vou fazer um simulado de uma coisa bem simples, pessoal. Eu poderia, se o município for maior, eu poderia alterar aqui, de forma direta, né? Então eu vou pegar, eu poderia mudar aqui o nome do município. Se tu tem mais escolas, tu poderia usar essa tecla aqui, daí eu procuraria Benedito, vou fazer, né? Procuraria Benedito e faria a modificação direta aqui na variável que tu quiseres. Eu quero mudar, pessoal, aqui, ó, o resultado final, após o fator de correlação do IPA, eu quero aqui, ó, a nota do SAEB de 2023. Ele tem a divisão matemática e português, mas eu quero mudar aqui, ó. Eu quero mudar para 240. Não, 245. Vou botar. Então, ó, vou fazer um simulado, supondo que eu fiz uma série de ações de gestão e a minha nota SAEB aumentou e foi para 245, tá, pessoal? Eu poderia ter mudado aqui, ó, eu pegava Benedito, né, procurei a Benedito, aí escolheria aqui a nota SAEB, né, aqui, ó, a nota SAEB de 2023 e mudaria aqui o valor direto, pessoal, para 240 e alteraria. Ele alteraria todos os valores de uma única vez, tá? Mas eu não vou fazer, eu já fiz aqui a modificação que eu queria de forma direta e coloquei o valor de 240. Deixa eu achar. Aqui, ó, 245. Beleza? Então tá. Agora, pessoal, vamos fazer um simulado. Lembrando que antes o valor era de R$ 942.033. Aí eu preciso vir aqui, isso é importante, eu preciso vir aqui e vir aqui no meu modelo, pessoal, de regressão. E clicar aqui, ó, pessoal, ó, aqui no botão ajustar modelo. Beleza. Então eu estou fazendo um simulado. Eu mudei lá o valor para 245 e fiz aqui um ajuste do modelo. Daí eu vou aqui no resultado dos repasses e clico aqui, pessoal, em recalcular. Esse botãozinho recalcular. Vamos ver aqui, eu estou na ótica dos municípios, eu vou pegar Benedito de novo. Benedito novo. Vamos ver o que aconteceu. Olha só, pessoal. Eu tinha um valor antes, pessoal, de 942. Ele puxou um valor menor. Vamos ver, o valor repasse dos municípios era de 945. Vamos tentar recalcular novamente. Vamos ver se ele não puxou. Benedito novo, vamos ver. 915 e 142. Vamos lá resgatar os meus dados novamente, pessoal. Vamos ver o que aconteceu. Porque o valor, ele precisa ser maior. Então, ó, eu peguei Benedito novo. Eu fiz, ó, um simulado que era antes. Eu vou botar aqui um valor um pouco maior. Vamos ver o que vai acontecer. A nota do SAEB de 2023, que está sendo utilizado no processamento de 2024, vou botar um pouquinho maior. 250. E aqui é 250 também. Vamos ver se vai fazer alguma alteração lá. A ideia é essa, pessoal. Tu vir aqui fazer o simulado do valor. Eu acho que antes eu não tinha clicado aqui, alterar valor. Aqui, ó, pessoal. Eu preciso clicar nessa aqui, alterar valor. Aí eu venho aqui de novo, fazer o processo novamente. Eu venho aqui, ó, em modelo de regressão, ajustar modelo. E aí vamos ver agora lá, pessoal, o resultado do repasse. Benedito, né? Vou apertar em recalcular. Vamos ver o que aconteceu. Vamos ver aqui e deu um pequeno erro na página. Vamos ver, recalcular. Vamos ver. Aqui, vamos ver. Eu vou ter que sair, pessoal, novamente. E vou entrar aqui para a gente fazer o simulado novamente, tá? Não tem problema. A gente faz novamente para vocês verem, que eu acho que é importante a gente ter essa noção de como funciona a ferramenta para fazer simulado. Então, eu vou aqui de novo. Vou pegar novamente. Vou fazer por aqui agora que eu acho que é melhor. Vou pegar Benedito novo. Ó,
Como a gente está aqui analisando, não tem problema, a gente faz Benedito. Eu vou pegar aqui a nota, então vou fazer por aqui, né? A nota do SAEB de 2023. Benedito novo, e eu vou colocar como eu tinha colocado antes, 245. Não, vou botar um pouquinho mais. Supondo que o desempenho seja de 250. Vou alterar valor. Alterar valor. Vamos ver o que vai acontecer agora, pessoal. Vou buscar aqui Benedito, vamos ver se alterou. Benedito novo. Vamos ver a ótica dos municípios. Deixa eu pegar aqui agora Benedito, vamos ver. Benedito, vamos ver se alterou. Benedito novo. Benedito novo, vamos ver. O resultado tal. Resultado do SAEB. Resultado do SAEB. Aqui, ó. 240. 240. Vamos botar na ótica das escolas e ver o que aconteceu com o Benedito com aquelas duas escolas que eles têm. Benedito novo. Vamos lá. Ainda tá 200 e... Ó, mudou aqui, ó, pessoal, para 250. Agora vamos ver. O nosso valor original era de 942 mil aproximadamente. Então eu vou aqui mudar agora novamente. Veio aqui, ó, em modelo de regressão. Ajustar modelo. Beleza. Ajustamos o modelo. Vamos lá ver agora lá no final o que aconteceu. Vou apertar em recalcular. E vamos ver agora na ótica dos municípios. Vamos ver como é que está Benedito novo. Benedito novo. E aqui eu tenho o meu valor final. Agora sim, pessoal. Ó, nós tínhamos um valor... Antes deve ter dado alguma coisa lá na alteração. Mas assim, ó, é legal até a gente errar aqui para vocês saberem e verem como é que são os caminhos, tá? Então, ó, eu tenho agora um repasse de R$ 972,779,81 aproximadamente. Então, eu tinha o valor do SAEB aproximadamente de 235 para o município, fiz uma série de planos de gestão e aumentei essa minha nota. Cheguei, então, num repasse, um novo repasse, de R$ 972 mil. Aqui é legal vocês verem que esse simulado, ele permite a gente ver como é que é a resposta, né? Como é que é a resposta de algumas ações de gestão com relação aos repasses propriamente ditos. Bom, pessoal, então aqui falei de forma ampla sobre o painel, como ele funciona, e também fiz um simulado final para a gente ter uma visão ampla de como funciona o painel do ICMS Educação. Bom, pessoal, então aí vimos, né, todo o painel, os detalhes dele de forma ampla. E aqui tem algumas coisas importantes que eu queria terminar esse módulo 1 falando, que são as estratégias práticas para a sua rede, né? Então, ó, tem algumas coisas importantes. Você aí que está pensando na construção de indicadores, de forma ampla, esses pontos aqui a gente poderia destacar. Então, aumentar o acesso das creches e pré-escolas, uma coisa importantíssima que você deve pensar aí na sua rede. Como tu vais promover, porque isso aqui tem a ver, né, com as estratégias em rede e de forma imediata ela aparece no ICMS Educação. Como é que tu vais conseguir atender 25% dos alunos da rede pública? Eles devem estar matriculados na escola em tempo integral, né? Isso também tem a ver com a responsabilidade do município dentro da construção dos indicadores. Isso aqui não é fácil de fazer, tá, pessoal? Mas, enfim, estou colocando aqui, destacando alguns pontos que vocês podem considerar na hora de construir os seus planos. E essa construção de plano vai ter uma consequência direta nos repasses. O preenchimento coletivo do censo escolar, pessoal, isso aqui é muito importante. Como esses dados, eles vêm do censo escolar, o preenchimento, pessoal, ele precisa ser feito nas secretarias de educação dos municípios. Existem muitos erros que acontecem no preenchimento. E não pode acontecer erros. Os indicadores são muito importantes, o preenchimento, os dados são muito importantes na hora da construção dos indicadores e os seus respectivos repasses. Então, isso aqui eu gostaria de destacar. O censo não pode ser mais preenchido como era preenchido uma vez. Ele precisa de todo o cuidado possível das redes para fazer isso da forma mais precisa possível, tá? E, por fim, a construção de planos estratégicos de orientação, de evolução e construção de indicadores, do indicador de esforço observado e de indicador de esforço não observado. Mesmo que isso seja uma competência compartilhada com as escolas, é muito importante as redes terem um plano em rede da construção desses indicadores. No módulo 2, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso
e no módulo 3 também, como a gente pode fazer de forma mais precisa a construção desses planos de gestão, mas eu já adianto que a construção de indicadores, mesmo aquelas que são de competências diretas das escolas, elas precisam sim ser coordenadas pelas secretarias de educação. E a melhor forma de fazer isso é fazendo o que a gente está fazendo aqui hoje, né, pessoal? Construindo conhecimento da melhor forma possível e tentando deixar isso muito claro. Quanto mais conhecimento as pessoas tiverem sobre esses assuntos, mais será válido e objetivo e preciso e vai trazer resultados financeiros para a sua rede, certo? Então, no módulo 2, a gente vai começar logo em seguida falando sobre um olhar além dos números, daí eu vou baixar essa análise em nível de escola, tá bom, pessoal? Então, a gente se vê até daqui a pouco, no módulo 2 a gente vai explorar um pouquinho mais isso.